Louvado seja Deus. Estamos de volta então, meus irmãos, minhas irmãs, para o momento da palavra do Senhor. Mas antes, quero fazer notório a vocês as necessidades aqui do nosso canal, para você que deseja contribuir, ajudar a gente continuar a levar a palavra. Na segunda-feira, é dia 22, se eu não me engano, dia 23, hoje é 21, sábado, né? Segunda-feira, 23, nós temos alguns compromissos a sanar, como a edição dos vídeos, né, da transmissão, e as outras questões que são administrativas aqui do canal. Então, o que Deus puser no seu coração, ajuda a gente a sanar esses compromissos, e eu tenho certeza que Deus retribuirá em muitas bênçãos a todos vocês. Vou soltar aí a vinhetinha das ofertas, e a gente volta com a palavra. Vamos lá. A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Tá dado o recado, tá bom, povo de Deus? A gente conta com vocês. Vamos agradecer? Ó Deus, graça nós te damos, porque o Senhor tem preparado o fruto do coração do teu povo, que tem abençoado a tua obra, abençoado esse canal, e nós temos alcançado cada vez mais vidas, para a glória do nome do Senhor. Retribui, Senhor, e põe a tua mão poderosa trabalhando em favor do teu povo, que nunca falte o pão de cada dia, muito menos a tua bênção gloriosa. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Então vamos ler a palavra de Deus que o Senhor tem colocado no nosso coração, no livro do Êxodo, no capítulo 6, onde diz aqui no verso 2, Deus promete livrar os israelitas. Vamos ler com a ajuda de Deus. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizavam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu, o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia,
o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Só até aqui, amados. Amém. Senhor, diante de nós está a sua palavra. Mais uma vez, ó Deus, fala com as nossas almas e tira dos nossos corações toda a dúvida, para que creiamos inteiramente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, como todas as noites, está aqui diante de nós a palavra de Deus. No livro do Êxodo, onde Deus, falando com Moisés, prometia livrar o povo de Israel da servidão, da escravidão que passavam nas mãos de Faraó. E nós vimos aqui Moisés argumentando com o Senhor, dizendo, eles não me ouvem, eles não me dão ouvidos para as coisas que eu falo, os seus corações estão tão amargurados, a servidão tem feito tão mal a eles, que eles não conseguem acreditar mais nas palavras que eu digo. Eles não conseguem mais se entregar como poderiam se entregar. Bendito seja o nome do Senhor. E quando a gente olha para isso, irmãos, quando a gente pensa nisso, a gente chega à conclusão que faz todo sentido. É verdade. Quando a prova é demorada, ela enfraquece o crente. Quando o cativeiro é muito longo, ele tira as esperanças. A prisão não tira só a liberdade, ela tira a esperança, ela tira a alegria, ela tira a perspectiva de futuro. E eles estavam assim. Eles não estavam só aprisionados fisicamente entre cercas, entre correntes, ou entre cadeias, ou da maneira que fosse. Os seus corações foram aprisionados. Essa é a maior prisão que o adversário pode lançar um cristão, um servo, uma serva de Deus. Não é aquele irmão, aquela pessoa, aquela irmã, enfim, que nos está ouvindo, talvez até de uma cadeia, ou de uma clínica de recuperação, ou preso, mas num leito de cama, num leito de hospital, pela sua enfermidade. Mas não é essa prisão a que mais judia. É aquela que aprisiona os pensamentos, que aprisiona a alma, o espírito, que faz o coração tornar-se amargurado, como desse povo que nós ouvimos ainda agora. Pela leitura, ainda dizia, eles não ouviam por causa da servidão e da amargura da prisão. Essa é a maior prisão. É aquela que nós somos colocados invisivelmente, ninguém vê. Você vê a pessoa andando pela rua, trabalhando, feliz até aparentemente, mas aprisionado dentro dos seus corações, dentro dos seus pensamentos, sem coragem de crer, sem coragem de se libertar das suas frustrações, dos seus traumas, dos seus medos. Mas hoje, Deus promete livrar ao seu povo de toda e qualquer prisão em nome de Jesus. Seja da prisão da alma, seja da prisão do espírito, seja da prisão da mente, do coração. Hoje o Senhor traz a sua palavra e diz à sua igreja, eu sou guarda fiel do meu povo. Glória a Deus nas alturas. O Senhor é quem livra o seu povo, amados irmãos, e tira deles todo o impedimento. Mas conforme nós fomos lendo, a gente vai constatando que Moisés também tinha suas prisões. Moisés também estava encerrado em alguma dessas prisões, porque quando ele falou ao povo, dizendo, o Senhor nos vai livrar, o Senhor nos vai levar à terra que ele nos prometeu, como falou a Isaac, a Jacó, a Abraão, os nossos pais, o povo não dando ouvidos, queridos irmãos, Moisés também enfraqueceu, e o Senhor, tornando a falar com ele, disse, então, vai e fala com o faraó, para que faraó liberte o povo. Ele falou, Senhor, mas se nem o povo me ouviu, quem dirá a faraó? Nós ouvimos aqui, vocês viram a leitura. Irmãos, ninguém é livre de algumas prisões, nem o Filho de Deus. Lembra o que ele exclamou no madeiro da cruz? Deus meu, por que me desamparastes?
Naquele momento, o medo foi tanto, a dor foi tanta, a aflição foi tanta, que o homem Jesus, nós estamos falando do Deus Jesus, porque o Deus Jesus nunca poderia ser morto, sequer crucificado, mas o homem Jesus, sim, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, sem pecado, mesmo como homem, também foi aprisionado em algum momento, foi aprisionado no seio da terra, pelos 3 dias que lá passou. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, irmã, se você está em alguma prisão essa noite, e está ouvindo esta santa palavra, o Senhor diz ao teu coração, não temas, não fique preocupado, não deixe o adversário fazer de você joguete nas suas mãos, não deixe o inimigo te aprisionar cada vez mais. Pedro foi preso na prisão, Paulo e Silas foram colocados na prisão, apóstolo São Paulo depois morreu numa masmorra romana preso, mas o Senhor diz, ninguém aprisiona a alma, ninguém aprisiona a tua fé, ninguém aprisiona o teu coração, glória ao nome do Senhor, ainda que te arranquem a língua, no teu pensamento você continua sendo um adorador, mas Deus ouve aquilo que eu não falo, irmão, Deus ouve o que você não fala e até o que você não pensou ainda, Deus ouve o gemido inexprimível da nossa alma, bendito seja o Senhor. O relacionamento, a proximidade de Deus vai infinitamente mais além do que você pode imaginar. Vai infinitamente mais além das convenções humanas. Daquilo que você acha certo e errado, daquilo que você acredita, o que você viu, ou o que te disseram, irmão, vai muito mais além. Vai muito mais além. O poder de Deus se estende muito além do cativeiro, muito além da doença, muito além do medo, muito além do diagnóstico de morte, da jura de morte, ou de qualquer outra coisa. E é essa liberdade que Deus quer colocar essa noite em nós por esta santa palavra. É essa compreensão do reino de Deus que Deus quer colocar em cada um de nós. E dizer para você, não nasceu demônio, não foi criado demônio no inferno que vai te aprisionar, que vai te impedir de ser tocado por Deus, que vai te impedir de ser visitada por Deus, que vai impedir de que as suas orações cheguem até Deus. Você está assistindo agora a live aí e dizendo, mas eu não estou indo em igreja, eu nem orando direito não estou. O Senhor te diz, eu ouço até o que você não fala. Eu ando, eu estou perto de você, eu sondo o teu coração, os teus pensamentos, fique em paz. O Senhor conversa com cada célula do teu corpo, com cada piscada dos teus olhos, tem conversa de Deus, tem relacionamento de Deus, porque o Senhor não está só próximo de você, Deus habita dentro do teu coração. Glória a Deus nas alturas. E ainda que você esteja aprisionado hoje, aprisionada na descrença, na incredulidade, no medo, na preocupação, a palavra está vindo para falar contigo e te dizer o Senhor, eu vou te livrar como livrei o meu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Moisés também colocou diante de Deus, como vou falar? Eu tenho dificuldade para falar, eu tenho dificuldade para me expressar. Irmão, não tem problema, quais sejam o tamanho e a quantidade das suas dificuldades e a luta que você tem passado, o Senhor te diz por esta boa palavra, eu vou te libertar, diz o Senhor. Eu vou te tirar por cabeça e não te deixarei por cauda. Levarei até as tuas mãos a tua vitória. Eu me apresentei a Isaac, a Jacó, a Abraão, como Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus Todo-Poderoso que fala contigo essa noite, te diz o Senhor, por maior que seja a tua incredulidade, por maior que seja o teu medo, por difícil que seja a tua causa, eu sou guarda fiel, eu livro a minha igreja, diz o Senhor. Glória a Deus nas alturas, amados e queridos irmãos. E assim, irmãos, o Senhor começou a fazer a sua obra da libertação do povo, porque não era só a libertação física, era a libertação aqui, ó, na mente, no coração. Essas são as maiores das prisões, como Deus já deu de dizer.
Quando alguém te diz, você não vai conseguir, você acredita. Quando alguém te diz, se não for pela minha oração, se não for debaixo da minha bênção, que sou pastor, que sou ancião, você não vai conseguir. Hoje Deus manda o inferno calar a boca em nome de Jesus, que a minha igreja precisa de Deus, é de mim, diz o Senhor. A igreja não precisa de bênção de pastor, não precisa de autorização de ancião, não precisa de nada, a igreja precisa de Deus e da palavra. E se você crê em Jesus, você tem tudo o que você precisa para sair dessa prisão. E é isso que Deus tem feito nessas lives, libertando os corações, libertando as mentes, para que você compreenda que você é dependente só de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que há irmãos e irmãs que enfraquecem na fé, muda de cidade, fica longe da igreja, não tem mais força, acha que está longe de Deus. Não, irmão, o Senhor está em volta do seu povo, dentro do carro, no tanque, lavando roupa, tomando banho, viajando, no supermercado, está falando com Deus, a tua oração está subindo, glória ao nome do Senhor. É importante estarmos juntos, é gostoso estarmos juntos, mas muito mais é importante estar perto de Deus. Então essa luta de Moisés, ela era muito mais abrangente do que tirar as pessoas daquele cativeiro. Era mostrar para eles que eles eram capazes, era dizer a eles que eles conseguiam, tanto que a viagem que levaria 5 meses, levou 40 anos. Por causa da dificuldade, por causa da incredulidade, por causa das prisões, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. Em nome de Jesus, creia na palavra. Realmente, irmã, não vai dar certo. Já deu, em nome de Jesus. Já deu certo. Porque não é pela tua força, é pela palavra. Não é pela tua condição, é pela promessa de Deus na tua vida. Por isso que já deu certo. É por isso que você já está livre. E calamassania, uri é o nome do Senhor. Então seja cheio da glória de Deus, seja cheio da esperança da vida eterna. E o Senhor te diz, nada contrário poderá ficar de pé diante de ti, nada contrário poderá te atrapalhar de chegar até onde você tem que chegar. Glorifica a Deus essa noite, uri por esta palavra, e dá glória ao teu Deus, porque Deus te diz, ninguém se susterá de pé diante de ti. Ninguém conseguirá parar o Senhor de operar na tua vida, a palavra de cumprir na tua vida, a libertação que Deus te deu, ainda que seja o rei do Egito, seja o rei do inferno, ninguém te segurará. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, irmãos. Se nós que servimos a Deus não cremos nisso, como vai ser da fé? Como vai ser do evangelho? É por isso que o mal se dissemina. O que incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Faz barulho aí, irmão. Dá glória a Deus. Ele diz que você crê porque Deus é contigo. Profetiza que você crê porque Deus é contigo. Alamanaia, Jesus. Glória a Deus. E assim, amados, sejamos todos animados por esse conselho de palavra. Liberte-se das suas prisões, das amarras que o inferno colocou sobre a tua vida. Não se deixe aprisionar por nada e nem por ninguém, porque o Senhor te diz, eu, o Todo-Poderoso, te levarei até onde tem que chegar, até a terra prometida, e a tua casa vai cantar, diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém.